Sejam muito bem-vindas a mais uma live Priscilva, que eu abordo os temas mais variados, que geram mais dúvidas na carreira de iniciante com crepes suíços congelados e também para quem já está nessa carreira do crepe ao vivo. E hoje o tema que não quer calar, máquina de crepes suíços. Como escolher a máquina ideal, principalmente quando você está iniciando, né? Muitas das vezes as pessoas que já estão no ramo de crepes, elas já costumam ter sua máquina, mas muitas das vezes também elas podem precisar fazer uma outra escolha, adquirir uma máquina nova e não sabe se está fazendo a opção correta. E quem está iniciando é uma dúvida que não quer calar, porque realmente está iniciando do zero, tem muitas dúvidas sobre todas as etapas, né, no início da jornada. Então, o que é essa máquina de crepes suíços? Vamos lá! Essa aqui é a máquina profissional de 12 cavidades, como vocês podem ver. Vou abrir aqui para vocês verem. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 2 são 12 cavidades. Então, a parte de baixo e a parte de cima, onde vai receber a massa, o recheio e os crepes. Além dessa máquina profissional, existem algumas opções de máquinas caseiras. Essas máquinas podem ser encontradas nas lojas de eletrodomésticos, só que ela tem um formato bem mais simples, similando bem com aquela sanduicheira, né? Ela é um pouquinho menorzinha assim e ela tem essas cavidades um pouquinho diferente, tá? O formato do crepe fica no final um pouquinho diferente. E ela também é uma opção para quem já comprou e quer começar, né? Fazer testes com ela. Mas para quem está iniciando do zero, sem nenhuma máquina, eu já indico, tá? Olhando com carinho essas máquinas profissionais. Além das 12 cavidades, tem a com 6. Então é exatamente essa máquina, estilo profissional, só que ela é só a metade, ela é bem fininha, tendo só essa parte, vamos dizer assim, de carreira de cavidades para serem utilizadas. Um outro item também que é uma variável é o como ela vai ser funcionada. Ela tem o estilo a gás, que vem acoplado, no caso você vai comprar o botijão de gás, vai acoplar, vai vir a mangueira, tudo para você acoplar. E tem a estilo elétrica, como essa que eu comprei, ó. Ela vem com a tomada é bem curtinha, tá? Não é muito extensa, mas já eu explico para vocês como pode ser resolvida essa questão da distância. Ela vem uma tomada como essa, como a máquina é bem potente, ela costuma vir sempre com essa bitola mais grossa da tomada. Isso aqui é considerado a amperagem, né? Então a gente fala tomada 20 amperes. Não precisa preocupar, não precisa ter nenhuma formação em eletricista, tá? Em eletricidade para poder manusear essa parte, é apenas uma observação mesmo, dizendo para vocês como que funciona. Então essa tomadinha ela costuma vir mais grossa mesmo, porque a máquina de crepes, essa profissional, ela tem uma potência muito grande. Então para suportar, né, todo o sistema dela de aquecimento, com certeza essa tomada é um pouco mais robusta do que as usuais de eletrodomésticos, usuais que a gente costuma comprar. Como eu disse para vocês, né, como a tomadinha é um pouco curta, ela vem apenas por volta de 1 metro de comprimento, muitas das vezes você vai manusear, né, a confecção dos crepes na sua casa, num local em que a tomada está um pouco mais longe. E como que você resolve isso? Nesse caso, são utilizadas as extensões, aquelas extensões com o cabo preto, tá vendo? No caso aqui, como é uma máquina mais forte, eu recomendo utilizar uma extensão mais adequada, uma resistência melhor, né? Porque a máquina é muito pesada, é muito forte, ela tem uma potência muito alta. Então, muitas das vezes a gente utiliza aquelas extensões bem fininhas, né, comuns em casa, para ligar um ventilador, para acoplar algum tipo de equipamento mais leve. Mas nesse caso aqui, eu tive uma consulta, né, com o eletricista na época, como eu disse novamente, não precisa de você entender sobre elétrica, né, estudar sobre isso, porque o foco não é esse. Mas com a ajuda de um eletricista eu consegui identificar um cabo que ficasse mais resistente, ó, como esse aqui. E eu fiz, a gente compra na metragem que precisa, eu fiz 10 metros, porque lá atrás eu comecei com os eventos, né, e nos eventos realmente a necessidade de tomada sempre ficava mais distante.
E aí depois você compra na loja de materiais elétricos mesmo a parte do plug, né, do macho e da fêmea, que é onde vai acoplar na máquina existente, a fêmea que vai acoplar aqui, e na outra ponta da extensão o macho para colocar na tomada em si. Também em 20 amperes, para poder fazer toda a execução dos serviços. E por que escolher bem a máquina de crepes é tão importante? Essa máquina, principalmente quando a gente fala da profissional, ela tem sim um custo mais elevado, mas ela é feita toda de aço, né? E essa carcaça dela tem a durabilidade, vamos dizer assim, quase que eterna. Então você vai usar por muitos e muitos e muitos anos. Então, comparado com uma máquina caseira, que você vê que a resistência é bem fraquinha, né? Então a gente entende como muito importante nessa hora de fazer a compra, fazer uma compra inteligente, de forma que você compre uma máquina que vai te atender por muito tempo. Como o pessoal fala muito, né? Tem um ditado que o barato sai caro. Então, às vezes você vai comprar essa máquina com investimento mais alto, que depois eu vou explicar para vocês que é bem tranquilo, né? Existe possibilidade de pagar, formas de pagamentos diversas, que permite você pagar em suaves prestações e que todo o lucro, todas as vendas que você já vai ter no início já vão ser mais do que suficientes para cobrir essas parcelas. Então, quanto a isso, é muito tranquilo e é muito importante entender isso. Quando você comprar a máquina de crepes, é uma coisa que vai ficar para você por muito, muito tempo. O máximo que vai acontecer são as manutenções. A máquina de crepes é um equipamento que se utiliza bastante e qualquer outro equipamento, né, assim como qualquer outro, ela tem suas manutenções. Por mais que você cuide certinho, faça limpeza, faça higienização, né, e ligue sempre na tomada correta, não corra o risco de estar ligando a 110 na 220 ou algo parecido, ela tem uma durabilidade muito grande. Mas o que acontece? Quando você vai utilizando bastante, tem todo um sistema lá dentro, que também não vem a casa a gente destrinchar ou fazer mesmo você entender como que funciona dentro da máquina, mas com toda a resistência, toda a parte de fiação, todos os comandos, né, que fazem o liga e desliga, a parte do termostato que controla a temperatura, nesse caso falando da parte elétrica, né, da máquina elétrica. Eu particularmente não tenho máquina a gás, porque sempre eu achei muito mais prático, no meu caso, na minha situação, a máquina elétrica, que eu vou explicar para vocês também como que você faz essa escolha, né? Cada pessoa, cada região, cada estilo de trabalho talvez possa ser diferente de um para outra. Então essa escolha importante vale você colocar na mesa qual máquina me atende melhor. De imediato eu já digo para vocês uma coisa. Eu recomendo fielmente que você já comece com a máquina profissional, como essa que eu mostrei para vocês. Essa máquina mais robusta, essa máquina que você não encontra em qualquer loja de eletrodomésticos, já são lojas mais específicas. E também recomendo 12 cavidades. Por quê? Como você vai fazer uma produção de crepes, que mesmo que no início vai ser uma escala menor, né, até você ir, claro, fazendo o seu aumento das vendas, sua proliferação, né, da divulgação da sua marca, seu aumento da rede de clientes, é normal que comece com uma escala menor. Então, uma máquina no início te atenderá bem. Se você comprar uma máquina de 6 cavidades, o que vai acontecer? Você vai produzir apenas 6 de uma vez. Agora imagina você produzir o dobro. A escala é bem melhor. Como você vai montar sua fábrica de crepes em casa, você não tem essa dependência de, é um pedido ou outro, então não tem necessidade de ter de 12. No máximo são 5 crepes por hora, por momento que eu faço. Vem uma pessoa aqui, pede 2, eu faço. Ela saiu, vem mais uma pessoa, mais 2 pessoas, pede 5. Então, essa máquina de 6 cavidades me atenderia bem. Só que não é o caso. Quando a gente fala em crepes congelados, a gente está falando em escala, a gente está falando em fazer uma produção de toda a sua vez, sem depender do pedido 1 a 1. Então, você vai fazer, naquele determinado momento, X crepes. Por exemplo, 60 crepes naquele dia, variando os sabores para você oferecer para os clientes no decorrer da semana.
Esses 60 crepes em 12 cavidades é muito mais rápido de ser executado do que se você fizer de 6 em 6. Então é por esse motivo que eu acredito fielmente que você investir numa máquina de 12 cavidades já será ideal. O preço de uma para outra tem a variação, claro. A máquina de 6 cavidades ela é menor, ela tem menos material, né, para ser confeccionado. Mas a diferença, eu vou contar bem a verdade, gente. Quando eu fui pesquisar, eu achei bem irrisória a diferença perante todo o benefício que uma máquina maior traz para a gente em relação à produção. Beleza, Priscila, agora eu quero entender. Você disse que tem a máquina a gás e tem a máquina elétrica. Como que eu vou fazer a minha escolha? Essa escolha é única. Não vai ser eu ou não vai ser outra pessoa que vai te impor qual máquina você vai escolher. Mas o que acontece? Normalmente, as máquinas a gás são utilizadas com as pessoas que fazem eventos fora, eventos ao vivo. Principalmente feiras, rodeios, esses lugares que não tem muito acesso de tomada. Então, nesse caso, a máquina a gás é muito importante e ela tem uma funcionalidade muito boa. No caso que você vai trabalhar em casa, sem sair de casa, fazendo a sua produção de crepes, né, para reposição do estoque, eu não vejo a necessidade de você estar adquirindo uma máquina a gás por conta disso, porque você não vai ter essa questão de estar procurando um lugar, de estar trabalhando em um lugar que não tem acesso fácil à tomada. Além disso, as duas máquinas têm seus prós e contras. Então, por isso que eu digo, você que vai avaliar a melhor opção para você. Na máquina a gás, como que você vai saber se ela está compensando, né? Se ela vai ser melhor a escolha em relação ao custo que ela traz na produção do crepe? Você vai ter que ver o preço do botijão de gás na sua cidade, né? Dividir por o quão ele rende. Um botijão de gás de R$100, por exemplo, ele rende quantos crepes? Né? Do início ao fim, esse botijão durou X fornadas de tantos crepes. E aí você multiplica, você vai entender o custo daquele botijão por crepe. Por outro lado, você também tem um risco, né? Quando a gente fala em botijão de gás, o gás é explosivo, é altamente inflamável. Então é muito importante que você tenha consciência que o trabalho com o gás tem esse risco maior. Por outro lado, na parte da máquina elétrica, ela tem um risco? Tem um risco de queimar também, tem o risco de dar problema na máquina, no cabo da máquina, na ponta da máquina do macho e fêmea na hora de acoplar. Ela tem risco, às vezes, até de incêndio, dependendo do mau uso, tem risco também, só que ele é um pouco menor do que o a gás. Além disso, quando você fala também de produção de crepes, eu quero saber, lógico, quando a gente fala em precificação, em composição de custo, a gente tem que pôr lá, né? Quanto que eu gasto de energia, no caso da máquina elétrica. E nesse caso, você vai colocar sempre o quilowatts por hora. Quando você fala em produção, em quilowatts por hora, né, esse custo na máquina de crepes elétrica, o que você tem que considerar? Sempre quando você compra a máquina, tem essa informação de quantos quilowatts por hora ela gasta. Com essa informação, você multiplica, né, pelo preço do quilowatt da sua cidade e aí você divide por essa hora quantos crepes foram produzidos, para você saber qual o custo da energia, né, da confecção da parte de energia para esse crepe. Normalmente, da última vez que eu fiz o levantamento de comparativo do gás com a energia na minha cidade, claro, né? Como eu disse para vocês, cada região tem um valor, tem um preço, cada região funciona de uma forma, o preço do botijão muda bastante, mas na minha região não teve diferença. Foi diferença irrisória, tipo de 2, 3 centavos por crepe. No fim, quando se falava, né, em produção, em custo de confecção da parte gás ou energia. E também tem essa comodidade. No caso da máquina a gás, você só precisa da mangueira e do gás do seu lado. Você não precisa de tomada por perto. Se você optar pela máquina elétrica, muitas das vezes, como ela vem bem curtinha, o cabo,
normalmente você não vai conseguir ter uma tomada tão de fácil acesso. E aí vem a necessidade de fazer uma extensão que não precisa ser de 10 metros, né? Como eu disse para vocês, a minha foi de 10 da época que eu utilizava em eventos. Você pode estar comprando menos, né? Metragem menor de cabos, porque claro, quanto maior a metragem, mais o custo desse cabo, e ele é um cabo relativamente forte, então ele tem um custo maior do que um fio de extensão comum. Você compra esse complemento para poder determinar e utilizar na sua cozinha, no seu cantinho aí da produção. E qual o melhor momento, o momento ideal para estar fazendo essa compra da máquina de crepes? No início. Se você começar investindo com uma máquina de preço menor para depois comprar uma máquina profissional, esse dinheiro não vai ser compensado. Você vai somente retardar uma necessidade que vai vir em breve. Na hora de fazer os testes, normalmente uma máquina caseira daria certo para você só testar recheio, massa, tempero, textura, mas na hora de confeccionar para vender, muito provavelmente ela não vai dar conta do recado, então você já teria que ter uma máquina profissional. Mas caso você já tenha essa máquina em casa, já comprei uma máquina caseira lá atrás, tá aqui. Pode estar fazendo os testes com ela e na hora da execução da venda, na hora que você for realmente botar para quebrar nas vendas, você já pega uma máquina profissional. Caso você não tenha nenhuma máquina, claro, já recomendo comprar a profissional, que é o único investimento alto, um investimento maior que você vai ter que fazer é a máquina. E por onde eu começo a pesquisar, a comprar? Como eu disse anteriormente, não tem essa venda em lojas de departamentos que a gente conhece por aí, lojas grandes, né, que vendem eletrodomésticos, eletrônicos. Essa máquina é um pouco mais específica, mas na internet você acha tudo, gente. Na internet tem várias opções, vários sites confiáveis que você pode estar pesquisando, né, o know-how daquele site, quanto tempo ele tem de mercado, e ele vende vários formatos. Existem vários formatos de máquina profissional 12 cavidades, seja ela a gás ou elétrica. E qual o melhor modelo? É um pouco complexo dizer o melhor modelo, porque todas têm o mesmo material. Todas são de aço, inox, que tem aquela parte de dentro côncava, também de material resistente. O que vai determinar se ela vai te dar trabalho ou não é a sua manutenção futura. Você higienizar ela corretamente. Então, quando eu fui pesquisar, eu olhei várias marcas, todas têm o mesmo estilo. O que pode mudar de uma para outra é às vezes um leve modelo do crepe, às vezes fica um pouco mais redondinho, a outra fica um pouco mais quadradinha, a parte das bordas talvez mude, tem umas que vem uma leve canaleta para massa excesso cair em volta, outras já não tem. E são detalhes que não vai impactar na hora da sua escolha em relação à capacidade de cada uma. O que você tem que olhar é que ela seja profissional, 12 cavidades e que ela seja, claro, resistente, de aço inox, como todos no mercado são. O preço pode variar sim de uma fonte e de outra, de uma loja ou de outra, mas hoje em dia, gente, todas as lojas trabalham dividindo no cartão. No mínimo 10 parcelas, se não 10, 12. Então uma máquina dessa, lógico que varia muito o preço, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, mas ela dividida em suaves prestações, eu garanto para você que em pouquinhos crepes vendidos já vai pagar essa prestação de vocês. Com todas essas informações, eu espero ter ajudado vocês a escolher a máquina ideal e já começar a sua produção.